A paz do Senhor para todos os irmãos e amigos, companheiros que nos acompanham no YouTube, este canal de bênção que Deus tem nos proposto a realizar esse trabalho de reflexão. Quero trabalhar um pouco nesta tarde a respeito do profeta Jeremias, dos seus escritos proféticos em relação a Israel, o povo escolhido, o povo santo de Deus. Livro de Jeremias. O profeta Jeremias, ele trabalhara o seu livro e o mesmo é considerado o mais longo de todos os livros proféticos. Depois de Salmos, é o único livro do Antigo Testamento que nos dá alguns detalhes acerca da sua origem. De acordo com capítulo 36, versículo de 1 a 6, Baruque tinha escrito uma primeira versão ditada por Jeremias. O pergaminho mais lido em público e então lido outra vez diante dos oficiais de Estado e do rei. Com as palavras contidas no pergaminho, encolerizaram o rei Joaquim. Ele cortou o pergaminho e o queimou integralmente. Por isto, Jeremias ditou a Baruque uma segunda versão ampliada do primeiro livro, 36 e 32, está registrado esse episódio. Referências adicionais à atividade de escrita do profeta Jeremias, nós podemos ver e registrar no capítulo 30, versículo 2, 51, versículo 60, e conferirmos também o capítulo 25 e o versículo de número 12. Sugerem que o pergaminho de 36 e 32, do capítulo 36 e o versículo de número 32, não é idêntico à forma atual do livro bíblico. Referências a Jeremias na terceira pessoa, depois do capítulo 25, sugerem que talvez o pergaminho de capítulo 36 e o versículo 32 possa ter se limitado aos capítulos de 1 a 25. A estrutura do livro. Estudiosos bíblicos lutaram para explicar a organização das profecias de Jeremias. O livro, como um todo, está organizado cronologicamente, embora seja aparente certa organização cronológica. Nenhuma teoria obteve consenso, mas vários não obteve consenso, mas vários recursos, como tema, estilo, público e retórica, são reunidos para explicar certas conexões. Frequentemente, o livro é considerado como uma antropologia de unidade profética e uma antologia de unidade profética que foram coletadas e combinadas em várias ocasiões com pouca intencionalidade. Uma resposta útil apresentada recentemente por Richard Peterson é de que as profecias foram organizadas de acordo com o chamado divino para que Jeremias fosse um profeta às nações. Capítulo 1, versículo 4 ao 19, e ajudar em particular, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 19. Ele identifica uma dupla estrutura no livro, a qual reverte essas ênfases aos capítulos 2, ao capítulo 2, ao capítulo 24, concentra-se em Jeremias e no seu povo. Os capítulos 25 ao 51 concentra-se em Jeremias e as nações. Nas duas extremidades estão, então, a descrição do chamado profético e a comissão no capítulo 1 e o apêndice histórico no capítulo 52. Cada uma das duas seções principais começa com uma subseção que apresenta o tema. Capítulo 2, de 1 a 3, capítulo 5 e 25, e versículo de número 1 ao 38.
seguida por uma subseção que desenvolve o tema, capítulo 3, versículo 6, ao capítulo 23, ao versículo 40, e 26, versículo 1 ao 51, ao versículo 58, e concluída com um sinal, capítulo 24, versículo de 1 a 10, e o capítulo 51, versículo 59 a 64. As chamadas confissões de Jeremias, capítulo 11, 18 a 23, 12 de 1 a 4, 15 de 10 a 21, 17 de 14 a 18, e o capítulo 18 de 19 a 23, e o capítulo 20 de 7 a 18. Então, estão espalhadas pelos capítulos de 11 a 20, oráculos de esperança, capítulos 30 a 31, interrompem as histórias sobre Jeremias, capítulo 26 a 45, mensagem concreta, mensagem contra reis, capítulo 21, versículo 11 a 20, capítulo 21, versículo 11 ao capítulo 22, versículo 30, e contra profetas, 23, versículo de 9 a 40. Parecem ser seções independentes. Vejamos que todo esse trabalho bíblico que nós encontramos a respeito do profeta Jeremias, o seu livro está bem detalhado, bem explicado, para aqueles que desejam de fato encontrar respostas às suas curiosidades acerca do povo escolhido de Deus. Ainda trabalhando o esboço e uma visão panorâmica do livro de Jeremias, quanto ao texto do livro, a versão mais antiga do livro de Jeremias, em grego, que data do século antes da era cristã, é mais de 12,5% mais curta do que o texto hebraico, embora ela adicione cerca de 100 versículos que não são encontrados nos textos hebraicos. Somente algumas seções mais longas estão ausentes, como capítulo 33, de 14 a 26, capítulo 39, do versículo 4 ao 13. O texto grego, em menos títulos e epítetos, a palavra e versículo faltam por todos os livros. Mais de 2.700 palavras do texto hebraico não têm equivalentes em grego. Fragmentos de manuscritos hebraicos de Corã mostram que na época de Jesus existiram lado a lado uma versão mais longa e uma mais curta do texto hebraico. Aí a gente vê que os estudiosos encontraram praticamente duas versões do livro, uma muito antiga, mesmo antes da era cristã, como nós acabamos de ler, e uma bem mais longa no período do cristianismo, quando do ministério de Jesus aparentava, né? Mas o importante é que o livro ele é inspirado, o livro ele tem autenticidade divina, o livro ele tem inspiração divina e tem registro de um homem de Deus chamado para servi-lo como profeta às nações naqueles dias, e serve para hoje, e serve para nós hoje como advertência dos males cometidos por aquela nação e do juízo que recaíra sobre eles por não quererem ouvir a mensagem do homem de Deus. Seguimos ainda quanto à confiabilidade do profeta Jeremias em seus escritos. Atualmente, é comum que acadêmicos críticos descartem a ideia de que Deus possa falar diretamente com alguém. Eles consideram que as mensagens proféticas são meros artifícios literários e supõem que as predições são impossíveis. Nem mesmo consideram a possibilidade de que aquilo que Jeremias tinha a dizer pudesse ser verdade. Estas acusações, no entanto, não são novas. O próprio Jeremias enfrentou significativamente a oposição durante o período em que foi profeta de Deus e viu pouco ou nenhum resultado dos seus esforços. As suas palavras eram descartadas por todos, tão logo ele as proferia. E, apesar de tudo, ele persistia no seu ministério.
Jeremias acreditava firmemente que estava transmitindo uma mensagem de Deus. Capítulo 1, versículo 2 e 3, capítulo 2, versículo 5 e o capítulo 34, versículo de número 1. Quando esteve aprisionado, capítulo 32, versículo 2, 37, versículo 15, e até mesmo ameaçado de morte, capítulo 26, versículo 8. Ele não desmentiu as suas profecias, nem reverteu a sua declaração de que era o mensageiro de Deus, capítulo 26, versículo 12. Um homem pode estar disposto a morrer por alguma coisa que ele equivocadamente pensa ser verdade, mas dificilmente morrerá por algo que sabe ser um engano. Jeremias estava em uma posição exclusiva para saber se as suas palavras eram ou não uma revelação de Deus. Considerando a maneira como ele viveu durante tantas oposições, diante de tantas oposições, podemos ter a certeza de que estas palavras não são desvários de um louco. A palavra sobre o chamado de Jeremias para o ministério: até antes que tu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Capítulo 1, versículo 5. Constata, confirma esse chamado glorioso. Levaram alguns, apesar que a data do chamado de Jeremias e do seu nascimento são a mesma. Com tudo isto, é improvável. O sentido claro do texto de que Deus estava pensando em Jeremias e planejando a sua vida antes mesmo que ele nascesse, e que ele já tinha designado Jeremias como um profeta, mas a comissão de Jeremias teve lugar quando ele era ainda uma criança. Versículo número 6 do capítulo de número 1. Esta palavra hebraica muito frequentemente se refere à pessoa em adolescência. Os pontos importantes a observar é que é Deus, e só ele escolheu Jeremias, e que ele falou por intermédio de seu profeta escolhido. Então nós podemos, irmãos, dar continuidade a uma leitura profética deste livro para a edificação do povo de Deus em relação às profecias acerca do povo de Deus, Israel, e das demais nações, incluindo nós, na atualidade, brasileiros, em nome de Jesus, e que Deus nos abençoe. Amém. Quero nesse momento orar, agradecendo a oportunidade que tivemos de poder relatar sobre o livro de Jeremias nesta tarde, trazendo assim esta visão panorâmica do livro profético Jeremias. Amado Pai, soberano Deus bendito, te louvo e te agradeço, Senhor, por esta rica oportunidade que nos foi dada de trazer esta visão panorâmica do livro profético de Jeremias para estes ouvintes amantes da tua palavra e amigos do teu evangelho, que desejam, Senhor, por certo, tirar dúvida acerca daquilo que na verdade eles não conseguem. Contudo, eu te peço, Pai, esclarece a cada um e abençoa em nome de Jesus. Amém.